Os reinos se abalam, os povos se curvam, a igreja adora o Senhor, na beleza da sua santidade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos traz mais uma vez diante da sua presença para exaltar e bendizer o seu nome. Mês de maio, mês da família. E a palavra de Deus, no Salmo 127, nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E é por isso que eu trouxe uma pessoa muito especial para abrir o culto desta noite juntamente comigo, que é o meu sogro, o senhor José, que estará cantando agora, louvando ao nosso Deus. Pode vir, seu Zé. Eu vou agora atender um pedido do Ivanilson, pessoa muito importante na igreja, pessoa que trata muito bem a família. Eu já cantei essa música lá na Igreja Batista, lá, pessoal, e o pessoal gostaram muito dessa música lá. É por isso que eu vou apresentar essa música aqui para o Ivanilson. Vou fazer a pergunta para o Ivanilson, né? Você, Ivanilson, acredita no amor? Sim. E acredita na paixão? Sim. Pois é. Essa paixão é Deus, aquele nosso representante que nos separa daquelas perseguição, que ela diz assim. Vou interpretar aqui essa música que fala: só acredite no amor, só acredite na paixão, não acredite nas pessoas que machucam seu coração. Só acredite em Deus, só acredite em Jesus, só acredite em Deus, só acredite em Deus, que enviou Jesus para vir ao mundo e sofreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Só acredite em Deus, só acredite em Jesus, só acredite em Deus, só acredite em Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento? Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo, que veio a este mundo, sofreu na cruz, ressuscitou para nos libertar dos nossos pecados. Que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias da tua igreja e que todos nós possamos desfrutar da doce presença do Senhor na pessoa do Espírito Santo nesse momento de culto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. A
pediremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, de misericórdia, Deus de bondade, nós estamos aqui, Senhor, primeiro para exaltar o Teu nome, reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza, de como, ó Deus, Tu és misericordioso para com Teus filhos. Queremos, ó Deus, também nesse momento, suplicar Tuas bênçãos, ó Deus, na vida da nossa igreja, na vida de todas as famílias, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja colocando o seu bálsamo, ó Deus, naqueles que estão enlutados, aquelas famílias que estão sofrendo, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor leve a cura, que o Senhor conforte, que o Senhor reanime a cada pessoa, aqueles que estão desanimados, ó Deus, seja com cada um, ó Deus, da Tua igreja, nossos familiares, os que estão longe, outros lugares, os que estão aqui, ó Deus, que Tu esteja abençoando e trazendo, ó Deus, a cada um a bênção conforme, ó Deus, o Teu querer. Senhor, te pedimos também, ó Deus, agora pelo nosso pastor, pela Sandra, ó Deus, pelo seu ministério aqui na igreja, que o Senhor esteja dando direcionamento, esteja, Deus, dando todo o entendimento e toda a direção, ó Deus, nesse caminhar com a nossa igreja. Ó Deus, te pedimos também, ó Deus, pelas pessoas que estão hospitalizadas, as que estão se tratando em casa, que todas, ó Deus, recebam do Senhor a cura, o conforto, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, nas suas dificuldades. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos chegar até o Senhor, no seu trono de graça. Obrigado por Jesus Cristo que morreu por nós, para que nós pudéssemos, ó Deus, ter acesso a Ti, pudéssemos, ó Deus, nos tornar filhos de Deus, dessa família real. Obrigado, ó Deus, louvado seja o Teu nome para todo sempre. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu, que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor. Mãos ocupadas no serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu uma flor, um detalhe de amor, há também que encardecer a poesia do nascer, a beleza natural, eu contemplo digital, essa mão que me criou lá. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos ocupadas no serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua luz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos ocupadas no serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a Momento de dedicação ao Senhor dos nossos dízimos e das nossas ofertas.
Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de contribuir com o crescimento do teu reino, Senhor. Ó Deus eterno, por isso que nós dedicamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem colocado como recursos em nossas mãos, para que a gente possa empregar na tua obra. Recebe como oferta, ó Deus, aquilo que dedicamos ao Senhor, ó Pai. Recebe como oferta, ó Deus, de um coração que procura fazer a tua vontade, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque isso não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Nos concede a sabedoria necessária para empregar aquilo que se tem colocado nas nossas mãos para o crescimento da tua obra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
convido a você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para celebrarmos o culto de louvor ao Senhor e, neste momento, trago a mensagem para este domingo. Nós estamos no mês de maio, mês em que celebramos família, falamos sobre família, incentivamos o valor da família, a importância de estarmos procurando na palavra de Deus instrução para que possamos cuidar dos nossos lares segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus nos tem ensinado. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos conversar com Deus, para que Ele também possa nos dar a instrução de como construirmos um lar segundo o seu amor, a sua graça e os seus valores. Vamos orar? Querido Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, pela bênção de podermos experimentar um dia de paz, um dia em família. Agradecemos o seu cuidado e rogamos a Deus que nos dirija durante toda esta semana, em todos os momentos de nossa vida, para que nas nossas famílias possamos experimentar cada momento, a cada instante, tua instrução, a forma correta de agir e de solucionar as dificuldades que com certeza sempre surgem. Mas o Senhor, em sua palavra, sempre nos traz a instrução de como devemos agir, de como devemos falar, de como devemos nos portar diante destas circunstâncias que nos surgem, muitas vezes de maneira surpreendente. Amado Deus, eu te agradeço pelas famílias da Primeira Igreja Batista de Rondônia, te agradeço pelo cuidado com que o Senhor tem tido conosco, mesmo em meio às enfermidades, e muitas vezes nós testemunhamos a perda de alguém. O Senhor tem trazido conforto, tem trazido consolo, tem fortalecido os lares e tem dado a oportunidade de todos nós podermos aprender com o Senhor a como vivemos com uma família e vivemos dentro da família segundo os valores da tua graça e do teu amor. Amado Pai, dá-nos a instrução por meio da sua palavra, conduz-nos na reflexão deste momento, usa-nos para que possamos transmitir tua palavra e teu povo ouvir, aprender, apreender e também compartilhar com aqueles que são de sua família. Eu rogo no nome de Jesus. Amém. Amados, nós, como já mencionei, nós estamos no mês da família e durante este mês sempre enfatizamos a figura materna, paterna, os filhos, a relação dos filhos com os pais, a atitude dos pais para com os filhos, a interação do casal para que o lar, a família, possa experimentar de todas as bênçãos que Deus propõe ao nosso lar. Hoje, eu quero desafiar o irmão a compreender uma perspectiva dentro do lar. Como já disse, a família, o lar, ele é constituído do casal, do relacionamento matrimonial, desta relação matrimonial, os filhos ou aqueles que são recebidos como filhos, a relação destes pais com estes filhos e vice-versa, dos pais com os seus filhos. E este núcleo familiar, como que ele interage com os demais familiares. Na palavra de Deus nós encontramos diversos livros que dão instrução, principalmente o apóstolo Paulo, sobre
a construção e a ação dentro do núcleo familiar, para que possamos experimentar das bênçãos, para que possamos vivenciar da graça de uma maneira mais profunda e mais abençoadora. E hoje eu quero meditar com os irmãos no livro de Efésios, no seu capítulo 5. Efésios 5, do verso 21 até o verso 33. Efésios 5, 21 a 33. Dentre tantos outros livros, quero compartilhar com os irmãos esta reflexão de Paulo, que nos desafia a vivenciar o nosso papel dentro da relação conjugal. Hoje, nós enfaticamente estaremos abordando o relacionamento entre marido e mulher, casal, ok? Então vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 21 até o verso 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu não me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si mesmo, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esta é a leitura devocional deste momento, na reflexão que quero compartilhar com os irmãos neste momento. Bem, Efésios 5 tem a exortação do capítulo 5, ali logo no comecinho. Você vê que o apóstolo Paulo, ele incentiva, ele exorta a igreja a que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Paulo começa o capítulo 5 desse texto que li, nos versos anteriores. No verso 1 ele já começa dizendo, olha, eu quero que vocês sejam imitadores como filhos amados, e que esta expressão de amor deve demonstrar a benignidade de Deus, a compaixão de Deus e a prontidão em perdoar, que é característica de Deus. Isso nós encontramos no capítulo 4, verso 32, que diz assim, antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Portanto, o apóstolo Paulo, para chegar à família, antes de tudo, ele começa a colocar na cabeça das pessoas, e a nós hoje, ele fala isso lá em Efésios e aqui neste momento, que devemos agir como filhos amados, usando os critérios de Deus em qualquer atitude, em qualquer relação. Paulo segue afirmando aqui no capítulo 5 que, como filhos amados, não devemos nos contaminar com as obras da carne. Se você tiver a curiosidade de olhar no verso 3 do capítulo 5 de Efésios, você vai ver Paulo fazendo comparação dos filhos da luz e as obras da carne. Então, Paulo segue afirmando que, como filhos amados, não devemos nos contaminar com as obras da carne, mas agir de maneira prudente para que possamos compreender a vontade do Senhor. Paulo vai preparando o coração
do povo em Efésios e a nós, que para que possamos viver um relacionamento saudável dentro de nossa família, começa na nossa intimidade com Deus e com esse processo de entendermos que somos e devemos viver como imitadores de Deus, dos valores de Deus, daquilo que Ele tem nos ensinado e que devemos agir. O que envolve diversos comportamentos, alcançando variados ambientes, tais como sociedade, igreja e família. Portanto, esse imitar de Deus, fugindo de obras que são pecaminosas, elas precisam alcançar não somente o ambiente religioso, mas a nossa sociedade, a igreja em si e também nossa família. Aqui nos deparamos então com a reflexão deste momento. Pois como filhos amados devemos agir em nossos lares segundo os valores de nosso Pai que nos uniu nele, e também uns com os outros. Por esta razão, Paulo apela aos Efésios e a nós que nos sujeitemos uns aos outros. Sim, mas fazendo isto por temor a Cristo. O verso 21 do capítulo 5, Paulo começa falando sobre família. E ele inicia o texto dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para alguns intérpretes, esse versículo é a transição do assunto anterior, que Paulo estava falando, sejam imitadores, fujam das obras da carne, procurem viver a vontade de Deus na vida de vocês, em todos os ambientes e em todas as circunstâncias. Por isso, tendo este objetivo no coração individualmente, vamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Quer dizer, por causa da autoridade de Jesus, do poder de Jesus, daquilo que nos tem ensinado, vamos nos sujeitar. Nos sujeitamos em relacionamentos sociais, profissionais, religiosos. Agora, Paulo entra num outro tipo de sujeição, a sujeição familiar. Portanto, é importante salientar que sujeitar é um ato voluntário de amor, para que este amor seja plenamente manifestado na relação na qual ela existe. Vou repetir, é importante salientar que sujeitar é um ato voluntário de amor. Ninguém é obrigado a se sujeitar. Nem Deus nos obriga. Ele nos convida a ter uma relação de amor com Ele. Para que este amor seja plenamente manifestado na relação na qual ela existe. Sabendo que, como filhos amados, devemos imitar a Deus, não nos contaminar com as obras da carne e nos sujeitar uns aos outros, devemos então construir nossa família segundo os valores de Cristo. Irmão, grave isso. Se você até hoje não construiu, não está formando, não está desenvolvendo sua família sobre esses princípios, está em tempo de corrigir. Se você está querendo começar uma família, utilize esses valores, esses princípios que vou lhe falar neste momento, para que você possa experimentar de toda a bênção do Senhor, sabendo que, se você já sabe, que como filho amado, você entregou sua vida a Jesus, você sabe que Deus te ama. Devemos imitar a Deus, não nos contaminar com as obras da carne e nos sujeitar uns aos outros. Devemos então construir nossa família segundo os valores de Cristo. Assim, Efésios 5, 21 a 33, que acabei de ler, nos mostra que o lar onde Cristo é presente é aquele em que o casal exerce a mutualidade do amor. O que é mutualidade? Mutualidade vem da palavra mútuo.
É uma relação de contrapartida. Eu ajo de uma forma e em sentido oposto vem daquela pessoa que está comigo me tratando usando os mesmos critérios. Há uma lei da física da ação e reação. Toda ação tem uma reação oposta e na mesma proporção. Na vida conjugal, devemos entender que isso precisa ser aplicado e vivenciado não porque eu quero, não porque eu tenho direito, mas porque nós dois, sujeitando-nos mutuamente no temor a Cristo, por causa dele, por causa do amor a ele, por causa da graça de Cristo, por causa da bondade de Jesus, porque ele me tornou seu filho, eu vou me sujeitar a esta pessoa. E a sujeição é mútua. Não existe esse negócio de só a mulher é sujeita ou só o homem. Isso acontece numa sociedade onde não há o princípio do valor do próximo. Uma sociedade que é construída sob a perspectiva de tem que alguém mandar para o resto obedecer. Mas na palavra de Deus, quem manda é Cristo. E nós nos relacionamos por amor a Ele. Isso nos ajuda a vencer muitas dificuldades, porque os valores de Cristo, benignidade, bondade, compaixão, perdão, são os valores que são aplicados na minha vida para que eu possa compartilhar com aquele que está do meu lado, com aquela que está do meu lado. Portanto, se queremos vivenciar uma mutualidade do amor no lar, precisamos tomar algumas atitudes muito específicas para que esta mutualidade, esta relação de iguais, e quando eu falo de iguais perante Cristo somos diferentes, porém em Cristo somos iguais. E nós podemos, por exemplo, voltar lá no Antigo Testamento, no Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os fez, sua imagem e semelhança. Então, tanto o homem quanto a mulher é imagem e semelhança de Deus. No que se refere a responsabilidades, aí é diferente. Cada um é responsável perante Deus naquilo que Deus nos atribui. Portanto, a mutualidade do amor no lar acontece quando, em primeiro lugar, o casal, lembre-se, hoje eu estou falando sobre casais. Nós vamos falar sobre a relação filhos, a relação dos pais, mas hoje, relacionamento casal. Portanto, a mutualidade do amor no lar acontece quando o casal, em primeiro lugar, sabe, entende e cumpre suas funções, ou sua função no lar. Vou repetir. A mutualidade do amor, esse amor que é compartilhado na mesma proporção por causa do temor a Cristo, a mutualidade do amor no lar acontece quando o casal, não é só um, não é só uma, o casal sabe, entende e cumpre sua função dentro do lar. O que quero dizer com isso? Veja. O que significa este saber, entender e cumprir? Quando nós lemos o verso 21 do capítulo 5, Paulo fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, por isso que o Senhor Jesus, o apóstolo e tantos outros falam sobre jugo desigual, o perigo disso, porque o relacionamento entre duas pessoas totalmente diferentes, personalidades, famílias, estrutura, já tem suas complicações quando não creem no mesmo Deus, ou da mesma forma em Deus. Imagine, vou reformular, que aqui misturei as coisas. Já é difícil quando os dois, mesmo diferentes, creem no mesmo Deus, porque eles veem Jesus, eles entendem que é o Salvador, eles entendem que Deus é o seu Deus criador, Deus de Pai, Deus de amor. É difícil, tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, tem as suas teimosias.
Imagine quando é um julgo desigual, enquanto que um olha para um Deus e outro olha para outro. Isso se complica quando vem o filho. Para que lugar o filho vai? Aí alguns vão dizer, não, eu sou o marido, eu mando. Mas a sua responsabilidade de marido não está necessariamente no seu direito de mandar, mas na autoridade que Deus lhe dá para cuidar do seu cônjuge. E aí surgem os problemas. Não significa agora, no passado, no Antigo Testamento acontecia isso, mas agora não. Tem que separar, cada um vai para um canto e você vai ter que se casar com uma crente. Não. A sua presença como crente tem que influenciar a vida daquele que não é crente para que ele possa conhecer a graça de Cristo através da sua vida. Lembre-se, nós somos imitadores de Deus. E essa imitação de Deus com seus valores, seus critérios, precisam influenciar quem está do seu lado. Por isso que Paulo começa sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu estou ao lado dele, eu estou ao lado dela, porque Cristo tem um propósito na minha vida. E eu estou falando de um relacionamento saudável, de duas pessoas saudáveis. Eu não estou falando de relacionamento abusivo. Não estou falando de um relacionamento onde um cônjuge ou ambos estão em vias de fato de agressão. Isso é de outro tratamento. Estou falando de pessoas que estão buscando construir o seu lar numa mutualidade, porque sabem que Deus quer abençoá-los. Portanto, esta mutualidade, ela acontece quando o casal sabe, entende, cumpre sua função no lar, de que, em primeiro lugar, sujeição mútua. Eu estou aqui para estar com você, eu me submeto a esse relacionamento, eu fico debaixo do mesmo teto, vamos para a mesma cama, sentamos à mesma mesa para almoçar, jantar, tomar café e decidir a vida. É uma decisão mútua. Dentro dessa ideia também existe a função do marido e da mulher. E essa parte, muitas mulheres ficam incomodadas, porque Paulo diz, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Mas por que Paulo fala isso? Olha o que o texto vai dizendo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Veja, o texto que está aqui, ele está intimamente ligado, dizendo que o papel da mulher em relação ao marido está intimamente ligado na atitude e no papel do marido. Lembrem-se, volta aqui, sujeitando-se mutuamente. O marido decidiu relacionar-se. A esposa decidiu relacionar-se como iguais. Ótimo. Só que ela tem um papel, que é o papel de submissão, não ao homem, mas à função do marido. Que a função do marido é muito séria. Veja, qual é a função do marido nesse processo? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A função do marido não é de simplesmente dizer, olha, eu quero que tudo fique arrumado aqui em casa. Não. A função do marido é amá-la. É tornar a mulher prioridade no seu relacionamento. Por isso que o papel da esposa, essa submissão, ela está intimamente ligado com essa condição de que o marido seja o líder, assuma a sua posição, seja a cabeça, tome posicionamento, não contra ela, mas perante Cristo, porque os dois estão sujeitos a Jesus. Eu sou o líder do meu lar, mas eu presto contas a Jesus de como eu estou liderando minha esposa e meus filhos. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, na eternidade, e se Jesus quiser fazer um briefing, quer fazer uma conferência do que as atribuições que ele me deu, ele não vai perguntar por que a sua mulher não foi submissa. Ele vai perguntar por que você não liderou quando era necessário. E liderar não é mandar, é ser exemplo.
Liderar não é fazer os outros fazerem o que você quer, mas você incentivar o outro ou a outra a viver o melhor dele ou dela. Portanto, o casal precisa entender que existem esses papéis e eles precisam ser executados. A mulher, então, quando se submete ao marido, se submete a esse projeto de Cristo na vida dele. E eu não conheço nenhuma mulher que não queira estar, entre aspas, eu vou usar aqui a palavra sujeita, entre aspas, sujeita a um homem, a um marido, que a ame profundamente. Todo homem que ama profundamente a sua esposa e direciona esse amor a ela, todas as mulheres têm o maior prazer de estar com ele, sujeitar-se às ideias. Por que razão? Porque existe uma mutualidade. Não é ele que pensa e a mulher não pensa. Os dois pensam, mas muitas vezes ele tem que tomar uma decisão e ela senta-se ao lado, vou junto todo do seu lado. Deus te deu uma missão, por isso a palavra submissão. Deus deu uma missão ao marido e a esposa está ali para ajudá-lo a exercer essa missão para Cristo. E a mulher é beneficiada, porque o texto diz que no verso 26, o papel do marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem defeito. Paulo faz uma comparação entre Cristo e a igreja e a relação marido e mulher. E é muito interessante, porque ele vai deixando bem claro que da mesma forma que a mulher precisa estar nessa sujeitão por causa de Cristo, a igreja se sujeita a Cristo para que possa ser abençoada, para que possa ser purificada, para que possa experimentar de todos os benefícios. Mulher, a sua submissão não é uma escravidão, nunca foi. Se o homem que está ao seu lado é um homem temente a Cristo, ele está fazendo de tudo para que você continue bela, amada, querida, protegida, valorizada. Não vale a pena se submeter a uma condição dessa? Por isso da submissão aqui no texto. O papel do homem, no verso que já li, já antecipei, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor sacrificial do marido é comparado com o amor de Cristo para com a igreja. Precisamos entender que a mulher merece e precisa ser valorizada. O apóstolo Paulo, em outro texto, ele fala sobre conviver com a esposa, viver com ela no comum do lar, na vivência do lar. Não é apenas na cama. Nós precisamos entender que, como homens, temos um papel muito importante perante Cristo, de que a minha dedicação à minha esposa precisa torná-la cada vez mais bela, perfeita, melhor do que ela já é. Porque se eu cuidar bem dela, o benefício volta para mim. O próprio apóstolo Paulo diz assim, assim também, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Lá no verso 33, não obstante, vós cada um por si também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Amados, a mutualidade do amor no lar acontece quando eu sei qual é o meu papel perante Cristo, meu cônjuge, eu entendo a importância disso porque eu estou construindo um relacionamento com Cristo e com o meu cônjuge e eu cumpro. Eu não fico apenas na ideia. Eu tenho que ser prático, eu tenho que fazer minha esposa entender de que o que eu estou fazendo é para ela, é por ela.
Em primeiro lugar, pastor, mas e os filhos? Se tem uma coisa que eu tenho percebido muito, é que muitas vezes o casal começa todo aquele namoro, aí vem os filhos, e ao invés de os dois se juntarem para direcionar um amor dobrado para com os filhos, cada um dá o seu amor de modo diferente. E aí, o casal perde a sua mutualidade. Os filhos precisam ver nos pais essa relação. Sabe por quê? Porque um dia eles vão se casar, se Deus assim permitir, e eles precisam dizer: eu quero ter um casamento que nem dos meus pais. Você é exemplo no seu lar para que seus filhos, um dia, quando se casarem, pensarem assim: eu quero ter uma esposa que nem a minha mãe. Não igual à minha mãe, mas os valores de minha mãe. Valores que ela mostra em Cristo. Eu quero ter um cônjuge, um marido que nem meu pai. Porque a liderança dele, a permanência, o exemplo dele é o que eu quero experimentar ou ser. Portanto, casal, meus irmãos, você que já é papai e tem criança pequena, sua atitude com o seu cônjuge, mamãe também, está sendo observado pelos seus filhos. Ah, pastor, eu já sou avô. Seu neto precisa ver isso. E seus filhos adultos precisam ver essa atitude também, porque sempre há tempo para a restauração. Em segundo lugar, a mutualidade do amor do lar. Quando eu falo mutualidade, sempre se lembre que essa relação mútua, esse sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo, essa relação mútua no lar, este amor no lar, acontece quando o casal procura suprir a necessidade do outro sempre. Então, quando nós lemos o texto de Efésios capítulo 5, verso 29, nós encontramos: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. É importante entender que amar é nutrir. E este nutrir é uma demonstração permanente de amor. Quando nós realmente queremos suprir, precisamos ter a intenção e direcionar este sentimento na pessoa com quem nós nos relacionamos. Se queremos ter realmente essa mutualidade de amor no lar, segundo o padrão de Cristo, precisamos então suprir a necessidade, porque o outro, a outra, necessita ser amado. Todos nós queremos experimentar de cuidado, de carinho, de atenção. Todos nós precisamos experimentar desta vivência. E aqui nós vemos em primeiro ponto algo muito importante, que é a compreensão de que a palavra de Deus nos exorta a compartilhar nossa vida, nossas experiências com quem está ao nosso lado. Amar o outro é amar a si mesmo. E é interessante essa afirmação, porque isso está diretamente ligado com uma característica emocional. Estamos aqui para suprir a nós mesmos e ao próximo, ou aquele que está ao meu lado, ao meu cônjuge, com ações emocionais, expressões de alegria, expressões de felicidade, prazer em estar com o outro. Se você fica com a cara amarrada o tempo todo, fica difícil ter uma vivência com o seu cônjuge em que a alegria seja uma constante. A palavra de Deus em Filipenses nos diz: alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Em outras traduções é regozijai-vos. Na presença de Deus significa também com o seu cônjuge. Ela precisa ver a alegria que você tem, ela ou ele precisa ver a alegria que você tem em Cristo Jesus, que é esse suprir emocional. Muitas vezes o elogio, como você está linda,
como você está bem arrumado, gostei muito da sua atitude. Gostei, e às vezes nós temos esse hábito, né? A mulher está mais perceptível a isso, mas o homem também necessita ouvir da esposa: não, você está bonito, você está com... Isso muitas vezes para o homem não é tão preocupante não, mas ele gosta, eu gosto. Gostei muito da sua atitude, gostei muito da sua firmeza, tive muito orgulho da sua postura. Se tem algo que mexe com o homem, é quando o cônjuge expressa seu orgulho por ter aquela pessoa do seu lado. Isso é muito bom. Nos incentiva a ser melhores. Por isso nós estamos aqui para suprir mutuamente na condição emocional, fortalecer, incentivar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 24, ele nos diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 24. Vamos ver aqui. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Este é um outro ponto que é muito importante e que Paulo nos orienta sobre suprir a necessidade do outro. Meus irmãos, nós fomos chamados à liberdade. E esta liberdade, ali no verso 31 de Efésios 5, diz assim: não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Eu sou livre para agir na direção dele ou dela, para que mutuamente possamos experimentar de todo o amor que Deus nos tem dado. E esta liberdade precisa ser direcionada para a pessoa certa. O apóstolo Paulo, então, nos exorta a tudo o que fizermos para que o outro possa experimentar, ou a outra possa experimentar, de toda a bondade e graça que Deus nos tem dado. Este é um outro suprir, que eu chamo de suprir relacional. O anterior, emocional. Como você está bela, como você é inteligente, como você está elegante, ou gostei muito da sua palestra no Encontro das Mulheres, você mexeu com o meu coração, me deu uma nova perspectiva. Isso vale tanto na estética quanto também nas capacidades. Quantas mulheres hábeis, inteligentes, de fazer trabalhos de liderança, de desenvolvimento, que nós precisamos valorizar. E o mesmo vale para os homens, mas no relacionamento conjugal, na convivência conjugal, existem características muito específicas. O amor do marido para com sua esposa e o orgulho da mulher para com seu marido. Portanto, nós temos as questões relacionais, quer dizer, convivência, fazer tudo para que o outro se sinta bem, fazer tudo para que o outro possa se sentir bem consigo mesma, consigo mesmo, e, em terceiro lugar aqui, nesta mutualidade relacional, nesse suprir a necessidade uns dos outros, a intimidade sexual, a intimidade mútua. O apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5, nos fala exatamente sobre isso, sobre essa mutualidade na intimidade. Ele diz assim, 1 Coríntios 7, de 3 a 5, marido conceda à esposa o que lhe é devido. É interessante, já começa falando do marido. Ele não está falando da mulher em primeiro lugar. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente
por causa da incontinência. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Meus irmãos, o apóstolo Paulo dá algumas orientações muito específicas e às vezes em aconselhamento eu percebo essa situação. Um dos cônjuges muito consagrado e o outro reclamando porque não estão tendo intimidade. Isso é um problema. Porque a palavra de Deus nos deixa muito claro, e Paulo coloca isso de uma orientação muito específica, de que é uma concessão e precisa ser de uma concordância mútua por algum tempo, não sempre. Se não está acontecendo, é porque muitas vezes um ou ambos não estão cumprindo as outras tarefas tão importantes, que é o valor do indivíduo relacional e o tratar emocional valorizando tal como tal. Isto é, conviver com ele ou com ela, repartindo as tarefas e, segundo lugar, declarando palavras que incentivem, que valorizem. É claro que a intimidade vai ficar prejudicada, porque aquilo que é necessário para estimular, valorizar, não acontece. Fique imaginando, se você estivesse num local de trabalho e todos os dias, você entrando no local de trabalho, a uma pessoa, você desse bom dia e a pessoa não falasse nada, você não conhece, mas por educação você fala. E todo dia você faz isso. E a pessoa fica muda, não diz nada. Aí chega um determinado dia, essa pessoa para e lhe pede alguma coisa. Você vai ajudar essa pessoa voluntariamente? Você vai se perguntar, todo dia eu chego aqui, dou bom dia, essa pessoa nem olha para mim, e agora que ele está com uma necessidade, vem pedir para mim, por quê? Transfira isso para a relação conjugal. Todo dia você entra na sua casa, ou você vive na sua casa, e a pessoa que está do seu lado, você não convive de maneira a valorizar o outro, a incentivar o outro. É claro que quando essa pessoa querer alguma coisa, não vai querer nada. E aí alguns até utilizam a espiritualidade. Não vou me separar para orar agora, porque esse não é o momento. E todos os dias isso se repete. Lembrem-se, ambos estão sujeitos a Cristo. E este Cristo os uniu para serem uma só carne. E uma só carne também envolve a intimidade sexual. Por fim, a mutualidade do amor no lar acontece quando o casal compreende que suas ações devem ser sempre e deverão ser sempre reflexo de Cristo. O que somos como cônjuge precisa refletir, ser reflexo do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Veja o que diz em Colossenses capítulo 3, verso 2. Me desculpe. Colossenses capítulo 3 nos dá a instrução sobre este exemplo que Paulo nos exorta a viver. Colossenses capítulo 3, verso 23 a 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estas coisas o estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco e justiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Meus irmãos, tudo o que fizerdes fazei de coração, como para o Senhor e não para homens.
minha esposa recebe o meu amor, porque sou nutrido com o amor de Cristo, porque o amor de um homem tem suas falhas, tem seus interesses, tem suas dificuldades. O meu relacionamento com a esposa é imensamente valorizado com a presença de Cristo, porque Ele me faz olhar para ela e amá-la profundamente. Porque eu sou nutrido com este amor. Da mesma forma que quando eu tenho um relacionamento com Cristo, ou a mulher tem um relacionamento com Cristo saudável, este amor com Cristo faz com que ela queira se submeter a Ele, porque Ele nutre, Ele supre, Ele cuida. E este Senhor introduz no coração da mulher, olhando para seu cônjuge, que ama a Cristo, e diz: eu posso me submeter a Ele, porque eu sei que o que Ele faz se baseia no mesmo amor. Portanto, meus irmãos, a mutualidade no lar, do amor no lar, ela acontece quando o casal compreende que suas ações devem e sempre deverão ser o reflexo de Cristo. Fazer tudo para o Senhor. Em nome do Senhor. Quando o casal consegue compreender isto, viver isto, e ensinar isto, então, eu não tenho dúvida nenhuma, virão as tempestades, virão as doenças, virão as dores, virão as angústias, virão as alegrias, virão os natais, as festas, os nascimentos, tudo de bom, como também as coisas ruins. Mas em todas elas, em todas as situações, o Senhor estará ali presente, cuidando dos seus filhos amados, porque a fonte deles não é humana, é provinda de Deus, é espiritual. Portanto, meu irmão, vamos nutrir, você que é casado, você que está namorando, que pretende se casar, guarde isso em seu coração. Se você depender apenas das suas emoções, você vai se frustrar. Porque enganoso é o coração do homem. Mas se você se nutrir da fonte que se chama Jesus Cristo, com o Filho amado de Deus, os valores dele estarão impregnados em sua vida e você não conseguirá fazer menos do que aquilo que você aprendeu com o vosso Pai eterno. Então, a mutualidade no amor, no lar, dentro do lar, será manifesto. Que Deus te abençoe, te fortaleça. No próximo domingo vamos continuar falando sobre família. Agora, com essa construção feita da mutualidade do casal, fica fácil o casal exercer essa mutualidade com os filhos. Levar aos filhos esse amor. Como também a todos os amigos e também a igreja. Que Deus abençoe sua vida imensamente e que você possa viver essa mutualidade em cada experiência sua em sua família. Até o próximo domingo. Vamos orar? Querido Pai, agradeço a importância deste momento e a meditação na sua palavra. Que tua palavra, Pai amado, possa trazer aos corações a compreensão plena da tua vontade, principalmente, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor está suprindo os corações com teu Espírito, com tua palavra, com tua orientação, para que as famílias experimentem a cada instante, o casal principalmente, experimente a cada momento a tua bênção, o teu direcionamento. Agradeço, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. E espero que tudo que foi falado possa estar
trazendo ao coração do casal a instrução necessária para vivermos a mutualidade do amor que há em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro.